primeiro vídeo, nós compreendemos a importância do treinamento e observamos algumas qualidades que precisam ser conquistadas pelo ator animador. A partir de agora, começaremos a ver alguns princípios muito importantes para aqueles que querem trabalhar com a animação e o teatro de bonecos, observando mais de perto a técnica da manipulação direta. Partindo de materiais baratos e de fácil alcance, construímos protótipos muito simplificados para os exercícios. O foco é a definição do centro de atenção de cada ação. Através da projeção do olhar do personagem, seja ele um ator ou boneco, é possível conduzir a atenção e o olhar do espectador. Quando falamos em manipulação, este é um princípio fundamental e que está relacionado ao olhar, à direção do olhar do boneco, que precisa ser clara e precisa. O olhar comunica a ação interna e conduz ao início do movimento. Partindo do ponto zero, neutro e central, trabalhamos 8 pontos de direção do olhar. Bom, nós vamos fazer agora um exercício de foco, usando esse cone. Nós vamos fazer 4 pontos. A gente começa com o ponto 0, que é o olhar frontal, o olhar para o horizonte. E 1, a gente olha para a direita. 2, para a esquerda. 3 para cima, 4 para baixo. Perceba que do 1 para o 2 e do 3 para o 4 nós passamos pelo ponto 0. Bom? Então vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, diagonal direita alta. 6, eu passo pelo ponto 0. 7, diagonal esquerda alta. E 8, eu passo pelo ponto 0 e faço diagonal direita baixa. Fazendo de uma vez só, fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. O movimento pode ter diferentes qualidades e sentidos. Ele pode ser conduzido e vagaroso, ser mais direto e preciso, mas nunca indefinido e sem precisão. Em uma simples manipulação coletiva de um avião de papel, podemos exercitar a atenção ao foco. O movimento deve partir da ponta do objeto. Também podemos observar que é necessário atenção à forma de pegar e transferir o objeto, de estar presente e se mover em cena com ele. A concentração e postura de serviço são fundamentos da manipulação e garantem credibilidade ao objeto. Estar a serviço do objeto não significa ser servil, e o animador precisa ter consciência da sua importância e presença. Sua postura, atitude corporal e o olhar que direciona o objeto indicam ao espectador que a situação dramática é transmitida pelo boneco. O boneco de balcão é manipulado sobre uma mesa ou bancada, por manipuladores que ficam atrás deste plano. Ele normalmente possui uma manopla na cabeça que permite ao mesmo tempo e com uma mão o controle do eixo e do peso e a condução do movimento da cabeça.
Mãos e pés podem ser acionados diretamente através das mãos do autor animador ou através da adaptação de estruturas ou gatilhos. A construção do boneco e a escolha da partitura gestual podem permitir que a manipulação seja feita por 2 ou até mesmo um manipulador. Com 3 manipuladores, é possível alcançar grande riqueza e organicidade de movimentos com o objeto. Há mais de uma forma de pega ou maneira de segurar o bastão. Isso dependerá do tipo de movimento a ser executado e até mesmo da transferência prevista do objeto entre os manipuladores. Segurar a manopla como se segura uma caneta confere maior amplitude de movimento para a articulação do pulso, oferecendo ao manipulador maior precisão de movimento. O ponto fixo está relacionado à estabilidade e manutenção das condições físicas que garantem com que o boneco permaneça com a ilusão de vida em cena. Ele é um procedimento que precisa ser levado em conta quando há transferências entre manipuladores em cena, e um recurso útil em diversas situações, como por exemplo quando no teatro de luva o bonequeiro está manipulando o boneco e precisa vestir outro. Quando falamos em eixo, estamos nos referindo ao equilíbrio do boneco. Precisamos imaginar uma linha que atravessa o centro de um corpo, que podemos associar à coluna vertebral ou à estrutura central do boneco, em torno da qual esse corpo efetua ou pode efetuar movimentos sem que se desequilibre e tombe, ou no caso do boneco, sem que pareça executar um movimento que não se aproxima do real. Para manter o objeto no eixo, seja estando parado ou em movimento, é preciso estar atento a esta área possível do equilíbrio e a distância existente entre o corpo do manipulador e o objeto. É preciso ainda respeitar a coerência da estrutura do corpo manipulado, seja ele antropomorfo ou não, para se manter a credibilidade em cena e não haver a quebra da ilusão. A ideia de nível está ligada à altura do corpo em cena, que precisa se manter igual, colaborando também para a credibilidade da personagem. É comum os bonecos não possuírem pernas, mas em cena parecerem que sim, simplesmente pela forma como são manipulados. Esse é um recurso visto em algumas personagens com vestes compridas, como algumas bonecas de balcão e bonecos de luva. Existe uma relação entre o corpo do boneco e o corpo do performer que precisa ser compreendida e incorporada ao jogo da manipulação. Ao mesmo tempo em que o ator animador dá a vida, ele observa a vida que está sendo criada e observa a própria disposição do seu corpo no espaço e em relação ao corpo que está sendo criado. Isto tudo exige um distanciamento, e esse processo pode conduzir a um trabalho que revele na cena a dissociação entre os corpos. O ritmo aproxima a dança do teatro de bonecos pelo estudo minucioso da partitura de movimentos. Cada movimento do boneco é algo que precisa ser investigado. O tempo do foco do boneco, o tempo de cada frase coreográfica, tudo precisará ser repetido ao ponto de ficar orgânico.